Muito boa tarde para você que está aí assistindo a nossa transmissão. Você é muito bem-vindo para estar aqui junto com a gente adorando o nosso Deus. Nós somos da Igreja Presbiteriana Independente de Monte Sião e a nossa igreja se localiza no sul de Minas Gerais. Então, aí onde você estiver, seja aqui em Minas, seja em qualquer outro estado, você é bem-vindo. Esperamos que você se sinta acolhido e que você se sinta inspirado a adorar o nosso Deus com a gente. Nós vamos estar fazendo a leitura do Salmo 100, e se você quiser, você pode estar acompanhando com a sua Bíblia aí na sua casa. Salmos, número 100. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Está convidando agora o pastor para poder passar os avisos para a gente. Vai passar depois? Tá bom. Então vamos estar continuando com mais louvores ao nosso Deus. E graças a Deus, porque o único amigo que a gente tem certeza que não vai deixar a gente na mão em meio à pandemia, em meio à dificuldade, seja na sua família, no seu trabalho, é Deus.
Nós sabemos que não existe nada melhor do que ser amigo desse Deus. Amém?
Graça e paz, irmãos. É bom podermos visitar a família através da nossa transmissão, podermos estar com os irmãos nesse momento, nessa transmissão online, nesse culto online. Antes da gente ministrar a palavra de Deus, eu gostaria de fazer um comunicado à igreja. Primeiramente, nós temos uma assembleia convocada para este ano, para o dia 3 de junho. E dentro do processo eleitoral para a eleição de 2 presbíteros e 8 diáconos ou diaconisas, 2 presbíteros ou presbíteros ou diaconisas, nós deveríamos indicar no próximo domingo os nomes que vão concorrer. E os membros teriam que indicar. E aí, até o dia 10 de abril, o Conselho consulta as pessoas e o Conselho, então, deve conversar com as pessoas indicadas e que atingiram 10% de votos. Mas, como já ficamos sabendo que aqui em Minas Gerais, o governador ainda estendeu o lockdown e a zona roxa de combate à Covid, nós não poderemos ter cultos presenciais. E, nesse caso, teremos problema com as indicações. Não podemos fazer online. Então, nesse caso, nós vamos deixar para uma outra data que o Conselho ainda vai comunicar com a igreja. Esse é o primeiro momento. O segundo aviso, eu vou trocar o microfone aqui. Obrigado, meu irmão. O segundo aviso tem a ver com os dízimos e ofertas. Alguns irmãos estão me ligando e perguntando sobre como fazem. Então, possivelmente nós vamos colocar agora na nossa transmissão o número da conta da igreja, para que os irmãos tenham acesso. Ou, se quiserem levar ou na casa da tesoureira, ou trazer aqui na igreja, fiquem à vontade. Com respeito às contribuições de alimentos para atender famílias que precisam, os irmãos podem levar essa contribuição até a Malharia Salzane, ou então trazer aqui na igreja, nos horários comerciais de quarta, quinta, sexta e sábado pela manhã. O nosso diácono e zelador Enoque está aqui de plantão, e aí ele pode receber aqui na igreja, se os irmãos preferirem trazer aqui na igreja. Fiquem à vontade. Mais um comunicado. Hoje, uma família de nossa igreja perdeu um irmão. Hoje, nós logo cedo estivemos acompanhando o sepultamento do Clayton Pereira, irmão da Silvana, irmão da Claudete, e sobrinho de muita gente aqui na igreja e primo de muitos da igreja. Uma família bem conhecida, e lamentamos essa perda, mas um momento mais difícil para todos tem sido essa da perda e ainda não terem a oportunidade de velar os seus familiares, e isso é lamentável. Rogamos a Deus que conforte essa família. E quando vimos falar de muitas pessoas no Brasil inteiro que perderam seus entes queridos, nós rogamos ao Senhor que sustente e que ampare a cada um. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo 56. Salmo 56, você que está com o seu aplicativo em casa, pode usar. Nós vamos ler o Salmo 56, é um salmo de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer o homem mortal?
todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graça, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Nós vamos orar nesse momento. Pai, que o Teu Espírito Santo nos edifique nesta hora quando meditamos na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos comunique a Tua mensagem ao coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema da palavra que gostaria de compartilhar com os irmãos nesse momento é: quando o medo chegar. Todos nós adotamos determinados padrões de comportamento que sempre são bons à nossa vista. E determinados padrões de comportamento que não são tão bons, mas nós adotamos. Algumas pessoas são dirigidas pela culpa, carregam uma culpa a vida inteira. São culpas, algumas são culpas verdadeiras, outras são culpas falsas, mas que vivem carregando esse padrão de vida de culpa. Outras são dirigidas pela ira e pelo ódio, são iracundas, são pessoas explosivas e elas não perdoam, têm um coração fechado para o perdão. Outras ainda são movidas pela amargura e ressentimento, guardam sempre um rancor, um ressentimento de alguém por algum momento na vida, naquele processo da vida que aconteceu e elas vão guardando anos e anos. Nem sempre somos suscetíveis a todos estes padrões, mas há um quarto padrão de vida que hoje está muito em voga, tem aparecido bastante. Alguns são dirigidos pelo padrão comportamental do medo exagerado. É um medo que domina as pessoas, sobretudo nesta época de pandemia. Nós sabemos que a pandemia é séria, que a Covid mata, que a Covid vem dizimando famílias. Nós sabemos que tudo isso e temos que tomar cuidado, e eu sou completamente favorável que tomemos cuidado. Eu não estou de máscara agora porque estou pregando, minha máscara tirei para pregar, mas continuamente devemos usar máscara, devemos usar álcool gel, todas aquelas orientações que são pertinentes a este momento. No entanto, algumas pessoas vivem com um medo exagerado. E observem bem, há um poeta que viveu há muito tempo atrás, e ele tinha perdido uma filha, era Carlos Drummond de Andrade. No falecimento da filha, no sepultamento da filha, entrevistaram Drummond, e ele disse: para mim a vida perdeu o sentido. Isso foi pouco tempo depois ele morreu de fato, né? Mas ele publicou um poema, e que esse poema é muito interessante, e é um poema quase que um desabafo. Ele disse: em verdade, temos medo, nascemos no escuro, as existências são poucas, carteiro, ditador, soldado, nosso destino incompleto.
E fomos educados para o medo. Cheiramos flores de medo, vestimos panos de medo vermelhos rios vadeamos. O medo, como uma faísca, tanto produz carcereiros, edifícios, escritórios, poemas e outras vidas. Vamos para frente. Adeus. Recuamos dos nossos olhos, acessos dos nossos filhos tão felizes, fiéis herdeiros do medo. Eles povoam a cidade, depois da cidade o mundo, depois do mundo as estrelas, dançando o baile do medo. É Drummond de Andrade que escreveu este poema. Bom, mas eu quero falar um pouquinho sobre o Salmo 56, que é o texto base da nossa mensagem, o Salmo 56. O que acontece com Davi para ele escrever desta maneira? Davi, pessoalmente, teve que enfrentar o medo em vários momentos. Quando, por exemplo, ele enfrentou animais ferozes, que teve que lutar contra eles, um urso, um leão, por mais corajoso que teve, ele enfrentou com medo. Quando ele enfrentou Golias, o guerreiro gigantesco e desafiador, medo. Quando estava sendo perseguido pelo seu sogro Saul e precisava se esconder de caverna em caverna, aquilo era o medo natural, o medo real. Quando seu próprio filho Absalão o destituiu do trono e o expulsou de sua casa, o medo. Quando, numa de sua campanha de guerra, sua cidade Ziclag foi destruída pelos amalequitas e todos os seus filhos e esposas foram levados, e para culminar o desespero, ele viu seus próprios companheiros ameaçando de morte, culpando. Também é um momento de medo de Davi. Mas o texto em questão é o Salmo 56. Quando ele escreve esse Salmo 56, ele está na cidade de Gate. Gate era a terra de Golias, mas muito tempo depois, Saul começou a perseguir Davi, e Davi vai parar onde? Em Gate, exatamente a terra daquele gigante que Davi derrotou. Nesse momento, ele se apresenta e as pessoas dizem: olha, esse é Davi. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 20. E dizem: esse é aquele Davi. A mulherada lá de Israel canta assim: olha, Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. E aí então contaram para o rei dos filisteus que Davi era esse herói. Quando ele percebeu que sua vida estava correndo perigo, ele fez uma encenação teatral, começou a bater a cabeça nos lugares e começou a babar e a espumar como se estivesse louco, e a se demonstrar como louco, a ponto de sua saliva escorrer por sua barba. Então levaram Davi, prenderam Davi e levaram para o rei, e o rei olhou: esse homem está louco. Será que aqui no nosso meio não tem louco o suficiente que vocês ainda me trazem este louco? E assim, como encenando esta loucura, esse desequilíbrio emocional, Davi então foi salvo por essa encenação. Mas o texto fala bem claro. O texto mostra um Davi que diz, na minha tradução aqui, que eu li a tradução revista e atualizada no versículo 3, em vindo o temor. Na Nova Versão Internacional, diz assim: em vindo o medo, no versículo 3. Em vindo o medo. Como lidar com o medo? E vamos pensar nesse texto, vamos analisar essa sequência de declaração de fé que Davi compôs, falando dos seus medos, das suas fobias. Davi não nega, o medo é real, o medo existe, o medo nos dá o parâmetro. Por exemplo, se eu subir numa árvore nos dias de hoje, provavelmente eu vou me machucar. E eu me recordo que uma vez eu tinha um coqueiro na minha casa, meu pai plantou, e aquele coqueiro era
e a gente conseguia subir, mas sempre se arranhava. Eu não tinha habilidade para subir em coqueiros. Eu olhava os meus primos subirem em coqueiros e até em pés de açaí, que são fininhos. Rapidamente eles chegavam lá em cima e colhiam e traziam. E eu tentava, mas eu sempre me arranhava no alto daquele coqueiro. Mas eu sempre teimava. Há também na minha terra a figura, um personagem folclórico, que aparece muito na época do carnaval, período do carnaval, pré-carnaval e durante o carnaval. É um homem que faz uma máscara, se veste com uma roupa engraçada, com guizos barulhentos, e sai correndo pela rua mostrando um boneco. E há um cabo de vassoura que ele carrega na mão e um boneco na outra. E aquele homem é mascarado, normalmente eles fazem uma máscara de papel machê, uma coisa terrível, parece um demônio, e aí chama-se Fofão, aquele personagem folclórico. E ele vai nas casas, ele corre atrás das crianças, e as crianças ficam apavoradas, porque o Fofão está se aproximando. Então, se alguém toca naquele boneco, e as crianças querem tocar, porque ele estende, então ele ameaça que tem que dar um dinheirinho, para que ele vá embora. Então, normalmente, as crianças ficam com muito medo de apanhar daquele Fofão. Normalmente não apanham coisa nenhuma. Aquilo é um personagem de folclore, é uma pessoa comum que está ali e que se faz daquilo lá para ganhar uns troquinhos para poder manter a tradição. Nesse caso, o medo é uma fantasia. Nesse caso, o medo de subir numa árvore é algo real. Mas no caso de Davi, o medo é real. Ele está ameaçado, ele se sente ameaçado, então ele está ali, ele é obrigado a fugir de Saul, que quer matá-lo, e ele quer, então, se esconder em qualquer lugar. Ele está cansado de estar em caverna, de repente ele chega na terra dos filisteus, a terra dos inimigos, e na cidade de Gate, aonde está o rei ali dos filisteus, e ali ele se apresenta e ele se finge de louco. Isso é real. Em vindo medo, é de confiar em ti. É que diz o versículo 3. Há uma fábula, eu digo que são fábulas contemporâneas que nós lemos, e é uma fábula dessas que a gente lê nos últimos dias. Um velho sábio dizia aos seus súditos que tudo o que se via ali era um efeito óptico, era um equívoco fenomenológico. As árvores são meramente projeção visuais, elas não estão ali, mas nós imaginamos que elas estão ali, mas elas não têm uma existência real. Então ele dizia que tudo aquilo ali era a imaginação nossa e nada era de fato real. Assim ele ensinava os seus discípulos. Mas nesta fábula chega em dado momento que eles estão andando numa estrada e aparece um boi muito bravo. Um boi que começa a arriscar o chão e corre em direção a eles. E todos saem correndo com medo do boi. E todo mundo, inclusive o mestre, subiram nas primeiras árvores que encontraram e ficaram lá em cima. Então um dos discípulos pergunta ao seu mestre: o senhor, mestre, isso aqui tudo não é ilusório? É ilusório, eu falei para você. Mas por que nós estamos fugindo do boi? E por que nós estamos pendurados numa árvore que é absolutamente ilusória? Então ele responde com uma resposta evasiva, ele disse: é porque nós sabemos que tudo é ilusório, inclusive o boi. Mas o boi não sabe que ele é ilusório. Então, na verdade, o sábio desta parábola, ele vive um medo real que ele diz que é ilusório. É uma forma de reagir ao medo real. Eventualmente o medo é de fato real. E o contexto que nós lidamos hoje com a pandemia é um contexto real.
Devemos ter cuidado, isto é real. Tem aqueles que precisam trabalhar, por exemplo, quem está nos hospitais, médicos, enfermeiros, funcionários, todos precisam trabalhar. Eu tenho um sobrinho que trabalha também dentro de um hospital, que também está atendendo a Covid. E ele não é funcionário da área de saúde, ele é um técnico de informática, mas ele serve a um hospital, e vez por outra, ele tem que entrar no sistema, numa UTI. Você nunca imagina que tem um profissional nessa área dentro de um hospital, hoje em dia, que é extremamente necessário. Estamos na era da tecnologia. Davi, ele chega a dizer no versículo 2, e observe bem no Salmo 56, os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Gente, esse medo é real. Mas existe o medo patológico, alucinatório, paralisante. Muitos têm esse tipo de medo, mas este medo aqui é real. Então ele diz, em vindo o medo, eu confiarei no Senhor. Segunda ideia do texto, precisamos colocar o medo na dimensão correta. Medo excessivo pode ser patológico, precisa ser confrontado e tratado. Medo de barata, medo de rato, de cobra, tem um medo que é normal, mas o medo que nos paralisa, que nos faz ficar realmente sentindo uma dor da alma por algo, esse medo é problemático. Certa ocasião fui acompanhar uma irmã a uma consulta médica, e era no 16º andar de um prédio. E para minha surpresa, quando eu apertei para chamar o elevador, que abriu a porta do elevador para nós entrarmos, ela virou para mim e disse, pastor, eu não entro em elevador, eu tenho claustrofobia. Eu disse, mas é o 16º andar, mas eu prefiro ir os 16 andares pela escada do que correr o risco de passar mal dentro do elevador e o senhor ter que me socorrer dentro do elevador. O pior foi eu ter que descer do elevador e acompanhar a irmã para que ela não fosse sozinha pela escada. Eu não sei quanto tempo nós levamos para chegar lá no 16º andar, mas foi um bom tempo. O medo, às vezes, se torna patológico e que precisa ser tratado. Quando ele se toma dimensões extraordinárias, ele precisa ser investigado, esquadrinhado pelos profissionais da área. Mas precisamos entender que o medo tem a ver com a nossa fragilidade emocional. O medo patológico, o medo exagerado. Medo precisa ser colocado no lugar certo. Nem negação e nem exagero, mas no lugar certo, na hora certa. Terceira ideia do texto, precisamos tratar corretamente o medo. Davi afirma, está lá no versículo 3, em vindo o temor ou o medo, e de confiar em ti. O que ele faz? Ele coloca o medo na dimensão que pode ter solução, na dimensão correta. Ele coloca o medo em Deus, em vindo o medo e de confiar em ti, é o que diz Davi neste salmo. Em geral, o excesso de preocupação das pessoas nos adoece. Sobretudo agora nessa época de pandemia, eu tenho conversado com muitos pastores que também são psicólogos, e eles têm me narrado o grande aumento de problemas emocionais durante a pandemia da Covid. Pessoas que estão
perdendo o controle de suas emoções. Pessoas que estão perdendo o controle de sua mente e do seu coração. Eu quero citar um texto, um episódio na vida de Pedro. Quando Jesus se aproxima do barco que eles estavam, e era noite já, e Jesus vem andando sobre as águas, e eles ficaram apavorados, e o medo é tão patológico, ele fantasia. Se você observar o texto ali, os discípulos começaram a gritar, apavorados, porque diziam, é um fantasma. Fantasma não existe. E Jesus diz, não tenham medo, sou eu. Não temam, quer dizer, não tenham medo. Aí Pedro disse, é o senhor que está aí andando, está dando uma surfada aí nesse mar, então deixa eu ir. Então, tá, pode vir, Pedro. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele conseguiu andar. Mas quando ele olhou para baixo, olhou para o fundo, que ali tinha água, ele começou a afundar. Então ele precisou do socorro do mestre. Nessa história de Pedro, enquanto ele estava de olho em Jesus, ele estava andando. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. O medo era real, a situação era assustadora. Mas quando você olha para Jesus sobre as águas, seu problema parece que paira. Quando você está tomado de pavor, de medo, olhe para o Senhor. Davi realmente era capaz de confiar em Deus em momentos ameaçadores. Lá em 1 Samuel capítulo 30, quando os inimigos invadiram a cidade de Ziclag, levaram todas as mulheres de Davi e dos soldados, os filhos, levaram todos os seus bens. E naquele momento, até os seus amigos soldados começaram a acusá-lo. E diz o texto, em 1 Samuel 30, versículo 6, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Foi aí que Davi recuperou a sua fé, recuperou a sua convicção, no meio das tragédias e da preocupação. Voltando ao capítulo 56 dos Salmos, o salmista vai usar algumas razões para não viver dominado pelo medo. A primeira razão, se Deus está no controle de todas as coisas, por que eu deveria viver amedrontado? É o versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não terei medo. Que me poderá fazer o simples mortal? A primeira razão, se Deus está no controle e eu confio em Deus, eu não preciso viver uma vida amedrontada. Que me poderá fazer o homem mortal? As circunstâncias, enfermidade, tudo isso está nas mãos de Deus. O salmista, ele reconhece, olha o versículo 5 e 6, é em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Mas mesmo assim, eu invento medo, eu confio em Deus, porque eu sei que Ele está no controle. Em segundo lugar, invento medo, Deus trata as minhas necessidades de forma pessoal, Ele me conhece. Olha o que diz o versículo 56.
versículo 8 do capítulo 56. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Eu quero contar para você uma história. Quando os meus filhos eram pequenos, eu acompanhei cada passo dos meus filhos, quando eles estavam aprendendo a caminhar, e vocês todos que já tiveram filhos pequenos ou netos, sabem disso. A criança, ela atropela as coisas, ela anda meio desequilibrada, meio engraçada, ela levanta os bracinhos, ela está dando os primeiros passos. E às vezes bate a cabeça, às vezes bate a testa, bate a boca, quebra o dentinho, já tem muitos casos disso. Mas eu observo, e isso é marcante. Na minha época não tinha um celular com câmera para a gente filmar as crianças, né? Hoje temos todo esse recurso. Você vê a internet hoje minada com crianças dando seus primeiros passinhos. Mas o bebê dando os primeiros passos, cada passo precisa ser cuidadosamente guardado pelos pais. Os pequenos degraus se tornam uma verdadeira ameaça. Seguir os passos de alguém não é muito fácil. E quando a criança aprende a correr, até os 3 anos de idade, seguir uma criança de 3 anos de idade, a sua tem 3 anos, né? Não é fácil. Só de olhar já cansa. Eu estou com a Josi bem aqui na minha frente, que é mãe da Maria. Ela sabe o que eu estou dizendo. Entretanto, observem bem o que o salmista diz: contaste os meus passos. Sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã? Deus sabe cada um dos nossos passos. Deus sabe por onde nós andamos. Deus sabe os perigos que enfrentamos. Deus sabe as dificuldades que enfrentamos. Cada um dos nossos passos quer dizer que Ele está presente em toda e qualquer circunstância. Na segunda parte do texto, diz assim que Deus recolhe as minhas lágrimas no seu odre. Olha o que diz lá na versão NVI. Como eu gosto de pensar desta maneira: registra tu mesmo os meus lamentos. Quer dizer, eu acho que eu já até preguei sobre isso, Deus conta as nossas lágrimas, Ele coleciona as nossas lágrimas, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Enquanto você chora porque perdeu alguém querido, alguém amado, saiba, Deus está guardando em seu coração, no seu odre, as suas lágrimas. Deus nunca despreza o nosso sofrimento, Ele nunca ignora cada um dos nossos sofrimentos. Ele guarda como os nossos lamentos, Ele guarda para si. Eugene Peterson, um escritor que eu gosto muito, e ele, fazendo uma mensagem especificamente sobre esse texto, ele fez uma outra tradução, uma versão desse texto. E ele disse: tu observas cada movimento meus nas noites de insônia. Cada lágrima foi registrada em teu livro, cada dor transcritas em teus registros. Aleluia. Se você pode compreender que Deus é solidário ao seu sofrimento. Deus é grande, diz o versículo 10 e 11. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Se você gosta de riscar na Bíblia algumas coisas, risca aí essa expressão no termo, neste Deus a quem eu confio. O salmista sabe o tamanho de seu Deus, ele sabe o tamanho do seu problema, ele sabe o tamanho do seu sofrimento, ele sabe o medo real que ele enfrenta, ele sabe as dificuldades e os sofrimentos, mas ele sabe também quem é esse Deus que ele serve, e o tamanho desse Deus. É neste Deus que eu confio, é que diz o salmista.
J.V. Phillips, um comentarista, ele escreveu um clássico da literatura, O Seu Deus é Muito Pequeno. E ele afirma que o problema nosso não é não crermos em Deus, mas porque temos uma visão de um Deus pequeno demais. J.V. Phillips também escreveu Deus e Deuses. E ele diz que nós apequenamos a imagem de Deus e o poder de Deus. Em vindo o medo, e esse medo é real, eu confio no Senhor. O salmista ainda diz: Deus esteve no meu passado, estará no meu futuro. Observem lá, neste momento, quando o salmista diz: neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei que me pode fazer o homem. Os votos que eu fiz, o meu passado, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graça, o meu presente, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Ele está falando da sua experiência do passado. Me livraste da morte a alma, sim, me livraste da queda os meus pés. E ele está falando da sua experiência para o futuro, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Ele está projetando, ele vendo, não é um medo que vai me paralisar, não é um medo que vai tirar o meu processo de vida espiritual. Eu confio no Senhor, mesmo que esse medo venha, e esse medo é real, eu estou olhando para o Senhor fixamente. Temos que ter essa experiência de um Deus que está atuante, de um Deus vivo, verdadeiro, poderoso, que pode fazer muito mais do que possamos pedir ou pensar. Um Deus maravilhoso que nos sustenta. Há um texto na Bíblia que conta a história, e eu já estou encerrando, a história do rei Josafá. Ele era rei de Judá, e ele um dia se vê cercado por 500.000 soldados inimigos. São 3 grandes exércitos que se unem, e alguém o avisa: olha, esse grupo aqui de 3 exércitos está vindo aí. E ele começou a fazer uma estatística, e ele percebeu: esse pessoal vai detonar Jerusalém. Ele percebeu que ele ia perder a guerra pela estatística que ele tinha, mas numa situação extraordinária, antes de ir para a guerra, ele foi na frente do templo conversar com Deus, chamou o povo, e o povo começou a chegar de vários lugares, de várias cidades, e aí ele começou a se humilhar, a orar ao Senhor. E lá no 2 Crônicas, capítulo 20, essa história ali aparece, quando ele disse: Senhor, este grupo está se levantando contra nós, e nós não sabemos o que fazer, pois nós não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Queridos, uma das maneiras mais extraordinárias e espetaculares de Deus agir é quando o povo se humilha, quando o povo mostra que está com medo, mas olha para Deus. A mesma experiência de Davi, agora Josafá viu. E Deus manifestou a sua palavra, não foi através de um sacerdote, não foi através de um profeta, foi um levita que estava lá, dos filhos de Asaf, um cantor, um músico, e Deus falou através dele, o Espírito Santo direcionou e disse: pode ir porque essa guerra é minha, você vai vencer esses exércitos, mas eu que vou guerrear. Só que Deus, eu sempre digo que Deus gosta de piada, e a estratégia de Deus foi: coloca os músicos para cantar na frente, e Ele pôs a equipe de música, os levitas, para tocarem e adorarem o nome de Deus.
E o resto foi com Deus, porque durante a madrugada, Deus enviou um barulho tão grande que eles acharam, que os inimigos acharam que Josafá tinha contratado exércitos para guerrear contra eles e que estavam chegando. E eles, no escuro, começaram a batalhar uns com os outros e se mataram. Então, quando o povo de Deus chegou, todos estavam mortos. E eles levaram 4 dias para juntar os despojos, os tesouros, tudo que haviam deixado ali, sem eles terem levantado uma única espada e só cantaram louvores a Deus. Eu estou contando essa história para você, porque Davi tinha essa dimensão, a dimensão que quando vem o medo, eu confio no Senhor, a dimensão de que só há uma maneira para enfrentar o medo, e se esse medo é real, se as ameaças são reais, se a morte é real, nós devemos olhar para Jesus. É isto que o salmista afirma: em vindo o temor, hei de confiar em ti. Quando chegar o medo, e certamente ele vai chegar um dia, porque os processos da vida estão aí, irei confiar em Deus, nele repousará a minha confiança. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã, que essa palavra tenha sido uma palavra abençoadora na sua vida, na sua família. Vamos ouvir agora mais uma música pelo grupo e vamos reagir à palavra de Deus neste momento. Atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei que és
posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Mas a palavra vai se cumprir. Mas tua palavra vai se cumprir. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vi aqui nos comentários, na nossa transmissão, nós temos alguns irmãos muito queridos que estão aqui acompanhando. Dona Deise já tem estado aqui com a gente muitas vezes. Um abraço, Dona Deise. E tem um primo meu, lá do sul do Maranhão, o Abraão. Um abraço, Abraão. E Dora Carvalho, Deus abençoe a você. Também vi aqui o Cido Aparecido Ramos, Deus abençoe. E vi dois pastores amigos de muitos anos, reverendo Isaías, Deus abençoe, reverendo, um grande abraço. E meu querido amigo, reverendo Hélio Varela Júnior, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, amigo de muitos anos, amigo querido, e saudade do irmão, que Deus abençoe. E temos alguns pedidos de oração. Vamos orar então por esses pedidos. Hoje tivemos a notícia agora há pouco, tem uma irmã da nossa igreja que também está com a Covid, e aí tem todas as implicações agora do momento, é a nossa irmã Maria Antônia, e vamos orar por ela. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, primeiro, nos alegrarmos com a palavra que o Senhor nos deu nesta noite, nesse momento. Em vindo o medo, nós devemos confiar em Ti. Louvamos a Ti pela Tua palavra que é rica em nos edificar. Nesse momento queremos orar pelo Rubens Cardoso, esposo da Irailda. Senhor, que o Senhor o abençoe a sua saúde, que o Senhor cuide de sua família, em nome de Jesus. Hoje eu quero orar também pelo seu Lázaro, um senhor aqui da nossa cidade, que foi curado da Covid e agora com sequelas, teve que retornar ao hospital. Que o Senhor abençoe o seu Lázaro, em nome de Jesus. Queremos colocar a Maria Antônia nas tuas mãos, pedir recuperação breve a ela. E nesse momento também queremos orar pelas famílias que perderam os seus entes queridos. Nós já oramos, Senhor Deus, mas queremos clamar pela Claudete, os seus filhos, pela Silvana e pela Cátia, os seus filhos, pelo hoje perder um ente querido, que o Senhor conforte a todos eles. Também queremos orar pela a nossa irmã Márcia Mala, que lá em Iepê, a Márcia, o Neto, a Keren, o Leonardo e toda a família Malak e Santana, ali em Iepê, que perderam o Brahim. O Senhor tomou para si, que o Senhor conforte essa família, ampare a igreja ali de Iepê, que perde um líder, que perde um presbítero. Mas em nome de Jesus, que o Senhor mostre, que o Senhor dirija, que o Senhor ministre graça, misericórdia, bondade e paz em meio a essa tragédia. E há muitas famílias, ó Pai, que perderam seus entes queridos. Que o Senhor abençoe com toda a consolação, com todo o agir do Teu Espírito terno Consolador.
em nome de Jesus, ó Pai. E nesta hora queremos abençoar cada família que acolhe esta mensagem, pedir que o Senhor proteja a cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, recebam a bênção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que o poder, a ternura, a comunhão do Espírito permaneça com todos os irmãos e todo o povo de Deus, hoje e até que Jesus Cristo venha. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Mas tua palavra vai se cumprir. Mas tua palavra vai se cumprir.